Eu não entendo o que Bolsonaro poderia ter feito a mais em relação ao Covid-19. Quando a doença surgiu e ele mostrou-se cauteloso em buscar os brasileiros na China, a esquerda o massacrou, querendo trazê-los o mais rápido possível. E, ao mesmo tempo, os governadores e a Globo só queriam saber do carnaval. Mas daria para evitar que o vírus entrasse no Brasil? É claro que não. Nem países insulares conseguiram isso. Além do que, não daria para viver como uma ilha num mundo globalizado. Cuba e Coreia do Norte, que são países eremitas, são também países miseráveis. De tal maneira que Bolsonaro optou por combater o vírus através de um confinamento vertical, onde só pessoas pertencentes a grupos de risco permaneceriam isoladas, numa tentativa de manter a economia rodando para evitar uma depressão com desemprego gigantesco. Mas os governadores, ao invés de estarem planejando como enfrentar o vírus da China, mantendo a economia aquecida, o que poderia ser conseguido com distanciamento e informação, e não com o confinamento, estavam sambando nas passarelas do carnaval. Passado o carnaval, foi que a imprensa começou a noticiar a chegada do vírus ao Brasil. Só aí os governadores foliões começaram a mostrar preocupação. E como não haviam planejado nada, optaram pela solução que parecia mágica, a de trancar todo mundo em casa. Trancar todo mundo em casa, sem informações, permitindo que todos se encontrassem em supermercados e padarias, não parecia ser uma boa ideia, e um balanço das pessoas mortas pelo vírus em Nova York mostrou que a maioria dos mortos estavam confinados em casa. Mas, somado ao despreparo dos governadores para enfrentar a pandemia, o Congresso acenou-lhes com um cheque em branco para que pudessem fechar a economia dos seus estados, sem consequências para os orçamentos de seus governos. Evidentemente que o governo federal chiou, pois estava criada a narrativa para, depois da pandemia, e com o consequente estouro das contas públicas do governo Bolsonaro, dizer que a culpa da crise econômica que viria seria do presidente. Mas então, para assegurar que o governo Bolsonaro não pudesse pressionar para que governadores e prefeitos seguissem a sua estratégia de combate ao vírus, o STF decidiu que não caberia ao governo federal determinar como estados e municípios deveriam fazê-lo. Com Bolsonaro manietado para opinar sobre o combate à pandemia e com a certeza do rombo nos cofres federais, a grande mídia se concentrou na narrativa da perda da popularidade do presidente, o que, juntamente com uma crise econômica, garantiria o impeachment. Mas Bolsonaro e seus apoiadores perceberam o truque e começaram a organizar manifestações de apoio ao governo, que eram combatidas pelo establishment midiático com o argumento que Bolsonaro estaria promovendo aglomerações. Enquanto os apoiadores de Bolsonaro se manifestavam a favor do governo e contra muitas das medidas restritivas tomadas por prefeitos e governadores, dois de seus ministros, o da Saúde e o da Justiça, começaram a não seguir as orientações do presidente. Moro e Mandetta faziam coro com a narrativa da grande mídia e de alguns governadores que nitidamente queriam derrubar o presidente e tentavam passar a ideia de que Bolsonaro estaria prejudicando o combate à pandemia, ou seja, estavam sabotando o governo. Tanto fizeram que Bolsonaro demitiu Mandetta e em seguida demitiu Moro. Sendo que na demissão de Moro, a grande mídia e o próprio demitido criaram logo a narrativa de que o presidente o demitiu para interferir na PF e proteger seus filhos de investigações. A esperança dos golpistas era de que Moro levasse consigo quase a metade dos apoiadores do presidente,
o que o colocaria com um nível de popularidade baixo e susceptível a ser empichado. Mas Bolsonaro conseguiu convencer a maioria dos seus eleitores a continuar apoiando-o.